Olá, ouvintes, olá, internautas. Está no ar mais uma edição da Rádio Conexão FAG. Hoje recebemos aqui o professor Pablo Michel. Ele compartilhará conosco seus conhecimentos sobre o feriado do dia 21 de abril, o feriado de Tiradentes. Olá, professor, é um prazer recebê-lo. Olá para todo mundo. É um prazer estar aqui novamente. Vamos bater um papo aí sobre Tiradentes, nessa figura controversa. Ok. Para começar, professor, quem foi esse personagem da história brasileira? Para começar, a gente tem que pensar no seguinte: existe uma problemática em torno da figura desse Tiradentes. Oficialmente, ele é um personagem envolvido com o processo da Inconfidência Mineira, que esteve envolvido aí com a questão da contestação de grupos oriundos da elite mineira em relação à dominação portuguesa, da coroa portuguesa. E dentro desse processo de sublevação ele acabou sendo preso e executado, sendo apenas o grande executado do movimento. Além dele, nenhum foi executado, eles foram desterrados, ou seja, foram mandados para outros locais. E apenas ele foi morto e esquartejado. A gente conhece mais o caso dele porque, com a proclamação da República, a nova instituição ela precisava de mitos, precisava de heróis para se firmar. E o que aconteceu foi que o caso do Tiradentes foi utilizado como o grande exemplo. Então, Tiradentes ele foi esse cara que se envolveu nesse processo. Ele era oriundo de uma família de poucas posses. O pai havia servido também no exército, como ele atingiu o posto de alferes, que não era um posto importante, era um posto de patente baixa, e também exerceu a atividade de extrator de dentes. Não à toa ele recebeu o nome de Tiradentes. Ele não era formado, ele não tinha nada disso. Ele era o cara que dominava uma técnica de extração de dente, como muitos outros tinham na época, sem qualquer formação acadêmica para isso. E ele exercia isso, por exemplo, nos batalhões, nas campanhas. Ele ia lá e, durante o processo, tivesse necessidade de arrancar um dente, levava-se para o Tiradentes que ele extraía o dente. Mas dentro desse contexto, é isso. Ele é um personagem que, a depender da interpretação, pode ser levado para o lado heróico como para o lado comum. É isso. Então, seria possível dizer que a importância dele para todo esse movimento foi que ele foi como se fosse um bode expiatório da elite. Foi um bode expiatório. Porque assim, tem muitas representações que colocam Tiradentes como se fosse um herói e o líder da Inconfidência. Coisa que não é. Não é. Tem um livro muito bom de um autor, de um dos historiadores mais respeitados da nossa área, que é o José Murilo de Carvalho. E ele trata um pouquinho sobre essa construção da imagem do Tiradentes e tudo mais. O que é o Tiradentes? Herói, mito. É o Tiradentes que foi líder da Revolução, líder da Inconfidência. Ele foi um dos cabeças que orquestraram toda a questão, né? E, tendo sido o único executado, foi tomado como se fosse uma espécie de mártir. É tanto que as representações dele são representações semelhantes a Cristo. Se você pegar boa parte das pinturas que retratam Tiradentes, ele é aquele cara barbudo que se assemelha muito a Cristo, inclusive na hora da execução dele. E aí tem uma coisa interessante. Utilizar um Tiradentes barbudo na hora da execução é um erro histórico. Porque o cara, quando vai ser executado, ele tem a barba e o cabelo tudo raspado. Ele é executado todo careca, todo pelado. E tá lá a representação do Tiradentes. No momento em que ele vai ser enforcado, todo barbudo à semelhança de Cristo. Isso é uma tentativa clara de incutir na cabeça das pessoas a ideia de que, olha, como ele era puro, como ele tinha ideais, ele foi assassinado, mas ele não deveria, a semelhança do Cristo. Entendeu? Então se constrói essa aura em torno do Tiradentes. No final das contas, ele não era líder da Inconfidência. Os líderes da Inconfidência não foram... É só você ver o destino de cada um deles. O Tiradentes foi morto. Os caras importantes da elite que tinham grana e eram poderosos, eles não foram mortos, eles foram desterrados, eles foram mandados para outro lugar. O Tiradentes foi utilizado como se fosse uma lição a ser mostrada para as pessoas, porque ele era um cara do povo. E aí quando você enforca uma pessoa
esquarteja ela, que na época essa era o método de punição, era esquartejar, e espalha o corpo do cara pela cidade toda, você está querendo dar uma clara mensagem para o povo. Não se metam nos assuntos da elite. Quem tem que falar sobre isso é a elite, vocês não. Então, fiquem no lugar de vocês. É esse recado que eles querem dar para o povão. Então, aí você pode até pensar o seguinte: então ele não foi importante. De certo modo foi, sim. Porque esse cara que foi morto esquartejado, ele representa boa parcela da população que, na verdade, a época era tida como massa de manobra. O pessoal da Inconfidência, eles não queriam fazer uma revolução para ajudar o povo. Eles não queriam fazer um movimento para mudar o mundo e fazer com que as coisas fossem... as pessoas tivessem acesso a uma democracia, uma república. Não tinha nada disso. A ideia deles estava muito arraigada a questão da taxa da derrama, que foi uma coisa instituída pela coroa e que acabou mexendo no bolso deles, da elite. Porque esses caras envolvidos na Inconfidência eram caras que eram donos de minas ou tinham um negócio relacionado à extração de ouro, e que a instituição da tarifa da derrama iria mexer. Eles pensaram: opa, vão mexer no meu bolso? Não pode. E aí o movimento ele vai se instituir em torno disso, da tentativa de retirar Minas Gerais do domínio da coroa portuguesa, para que esse tipo de taxa, esse tipo de tributação não caísse em cima deles, para que eles ficassem com o dinheiro. Então é um claro interesse. Aí outra questão é em torno da semelhança desse movimento, na verdade da influência desse movimento com outro francês, que foi a Revolução Francesa. Até na Revolução Francesa, o povão não estava envolvido. Porque o ideal que era pregado na Revolução Francesa era o ideal de liberalismo do século XVIII e XIX. O que era o liberalismo do século XVIII e XIX? Era a ideia de que as pessoas elas devem ser tratadas de forma igualitária, só que de acordo com a sua importância social. O liberalismo ele prevê que o indivíduo está acima de todas as outras pessoas, mas ele não prevê que todo mundo é igual perante a lei. Ele prevê que todas as pessoas elas devem ter acesso e devem ser julgadas de acordo com seu merecimento. E esse merecimento, entenda, posses financeiras. Então, até mesmo no liberalismo existe uma clara distinção. Quem é todo mundo? Todo mundo não é o povão. Todo mundo são pessoas que têm privilégios e que podem ter acesso a esse privilégio mediante, por exemplo, uma renda superior. O povão é o povão, fica fora. O ideal de democracia é uma coisa bem posterior. Então não dá para forçar a barra e dizer a Inconfidência Mineira queria democracia, queria a república e tal. Não dá para forçar a barra. Era um movimento de elite pensando no bolso e com ideias liberais. Ou seja, quem é todo mundo não é o povão. Todo mundo são pessoas que têm privilégios. Então pode-se dizer que o contexto social, histórico-político em que ele viveu era disso, uma elite dominante que usava o povo como bode expiatório. Sim, e aí ele está envolvido nesse processo. Aí nós temos esse feriado. Esse feriado, a despeito das pessoas que curtem feriados, eles vão curtir feriado, vão sair, vão viajar. Inclusive já teve muita gente que viajou, teve aluno meu perguntando: e aí, professor, vai ter o que hoje na aula? Ele disse: vai ter aula, tá? Então você senta na cadeira e assiste a aula. Então assim, o feriado é instituído, é um feriado nacional, enfim, ele não vai ser modificado. A grande questão é que, será que de fato conhecemos o motivo desse feriado? E de fato esse Tiradentes realmente ele é esse herói que nós cultuamos? Então fica o convite, por exemplo, para vocês conhecerem essa história lendo o livro, meu Deus, se não me engano é A Formação das Almas, do José Murilo de Carvalho, onde ele tem um capítulo específico sobre esse personagem histórico Tiradentes, que foi construído pela República à época, em 1889. Eles precisavam de heróis que justificassem a República Brasileira, eles precisavam de mártires, e aí construiu-se essa aura em torno do Tiradentes, que no final das contas não existe. Ele é apenas uma pessoa dentro desse processo histórico. Alguns dizem: mas ele era amigo do Benjamin Franklin, mandou até carta para ele. A carta que ele mandou, essa carta nunca chegou no Benjamin Franklin. Ele e Tiradentes nunca se encontraram na vida.
E assim, era mais que um devaneio do Tiradentes pensar, vou mandar uma carta para um dos pais da República Norte-Americana para ver se ele nos ajuda na nossa empreitada. Balela, isso foi mais um devaneio dele. Ok, Pablo, eu quero agradecer a sua presença e a sua explicação. Espero que os ouvintes e os internautas tenham esclarecido as dúvidas sobre esse feriado. E para você, ouvinte e internauta, eu quero deixar um recado. Para você que está querendo fazer um curso de especialização em uma área que você já é graduado, não perca mais tempo. Os cursos de pós-graduação FAGE são 100% presenciais nas áreas de controladoria e finanças, saúde, ensino superior, gestão empresarial e marketing, comunicação e novas mídias e psicopedagogia. Inscreva-se já. Mais informações, fone 74-3614-0874, WhatsApp 87-99821-3105 e no site www.fage.edu.br. Cursos de pós-graduação FAGE, o seu futuro passa por aqui. Para vocês, ouvintes e internautas, até a próxima.